Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é sobre a amortização, como ela funciona e quais os tipos. Por isso eu estou aqui com o professor de finanças Lucas Vinícius, que vai explicar melhor sobre esse assunto, sobre a amortização. Lucas, para a gente começar, o que é a amortização? A gente está falando de um assunto financeiro, finanças. A amortização, eu costumo falar que nas finanças existem alguns termos complicados, difíceis, e isso é benéfico para aquela instituição financeira, para o mercado financeiro, e cada vez mais as pessoas estão procurando informações e tentar entender esses termos. Então a gente tem linhas de crédito, financiamento ou empréstimo, que a gente vai talvez falar posteriormente, mas a amortização é simplesmente abater uma parte daquele principal que você tomou em alguma instituição financeira ou qualquer outro meio que te cedeu algum crédito. Então, amortizar, você, por exemplo, toma emprestado 100 mil reais, você pode amortizar uma parcela desses 100 mil reais ou amortizar essa dívida por inteiro, assim, digamos, quitar ela. Nesses casos, então, amortizar significa antecipar as parcelas para pagar o débito mais rapidamente? Exato. Você pode fazer uma antecipação das parcelas ou uma antecipação simplesmente do valor principal e manter a quantidade de parcelas as mesmas, isso se a instituição financeira que você está trabalhando te der essa opção para trabalhar dessa maneira. E qual que é a diferença entre amortização e a quitação? São termos na matemática financeira que são, digamos, similares, são os mesmos praticamente, mas às vezes a amortização está muito ligada no mercado financeiro, quando você comentar ou for uma instituição financeira, um banco, por exemplo, um caso prático, e falar que você deseja amortizar, remete muito à questão de amortizar, de antecipar algumas parcelas ou diminuir esse valor que você tem de dívida do financiamento ou do crédito dessa forma. Então, amortizar remete muito mais a esse termo de estar eliminando uma parcela e não realmente quitando. Quitar praticamente é o termo de eliminar essa dívida, de lá qual que é o acordo que a gente pode fazer, que valor a gente pode chegar para quitar e não ter mais o meu nome vinculado a um empréstimo, a um financiamento, etc. Mas a amortização também, você pode fazer a amortização total da dívida, que seria uma quitação. E como que funciona então a amortização? A amortização, a gente podia entrar em termos mais matemáticos, mais complexos, mas você tem esse valor principal, provavelmente no contrato, você define o número de parcelas, essa taxa que vai gerar uns juros, E essa amortização é eliminar não o valor da parcela por um total, quanto você está devendo no total, que entra daí o principal, com a taxa de juros, as taxas administrativas da instituição financeira. Amortizar é simplesmente reduzir esse valor principal. Então, se você financiou um imóvel, por exemplo, de 200 mil reais, e se você amortizar 100 mil reais, você está amortizando metade desse valor principal, não o valor das parcelas com juros e taxas. Então você acaba reduzindo esse valor principal, que consequentemente as parcelas remanescentes vão gerar um juros menor sobre esse financiamento, esse empréstimo parcelado que você tem. E para entender melhor, um financiamento ou um empréstimo, eles são compostos por 4 partes, o valor principal, a taxa de juros, o saldo devedor e as parcelas, Isso. Você tem o principal, que é esse valor que a gente comentou agora, vou financiar um imóvel de 300 mil reais ou tomar um empréstimo de 100 mil reais, e aí você tem uma taxa, que a gente fala, na verdade, é a taxa, o percentual, vamos lá, de 10% sobre 100 mil reais, 10 mil reais. Os 10 mil reais são os juros, a taxa é 10% e os juros é esses 10 mil reais. E aí você tem o saldo devedor, quando você paga a primeira parcela, por exemplo, no saque, que a gente tem aqui no Brasil, praticamente mais comum ser utilizado, são 2 sistemas, o saque, que é o sistema de amortização constante, e o price, que é parcelas constantes. No saque, que é o exemplo mais prático que a gente tem, é o financiamento imobiliário. Você começa com uma parcela mais alta e ela vai reduzindo para uma parcela menor. Os juros vão diminuindo. E na price, as parcelas são de valores iguais. Se você botar lado a lado uma price e uma saque, e a taxa for a mesma nos 2 financiamentos ou nos 2 empréstimos, o price vai começar com uma parcela menor, mas essa parcela vai ser constante até o final, e na saque a parcela começa maior e vai reduzindo. E na matemática, se você fizer esse cálculo, a mesma taxa de juros e com o mesmo período de parcelas, a saque você vai pagar menos juros do que na price. Vantagem entre elas, não sei se você faria essa pergunta depois, mas a vantagem é que na price você consegue ter uma garantia, que aquela parcela cabe no meu bolso, Então, sei lá, a parcela é de R$1.000 e a pessoa tem um faturamento de 2.000. Ela sabe que R$1.000 toma 50% da receita dela e vai ser isso sempre, vai ter algumas variações,
taxa, depende do teu contrato, mas vai se manter 1.000 constante. Na saque não, às vezes essa parcela vai estar gerando 1.900, mais que a última custe R$400, R$500, pesa mais no bolso dessa pessoa, então às vezes ela pode optar pela price, vai pagar mais juros, mas vai caber no bolso, que é o termo que a gente utiliza, né? E a tabela price também é conhecida como um sistema francês de amortização? É o sistema francês de amortização, digamos assim, porque é o termo price em francês, mas resumidamente é isso. Saque, para a gente entender, né? Saque são parcelas com valores mais altos no começo, parcela, e termina com parcelas mais baixas, juros no total é menor do que na price, e a price é parcelas iguais. Saque é sistema de amortização constante. A price, se aportuguesasse, seria talvez sistema de parcela constantes, um SPC da vida, porque essas parcelas são constantes. E no Brasil é mais utilizado o saque? Aí tem uma diferenciação que a gente fala de financiamento e empréstimo, né? Uma definição macro disso é que financiamento geralmente é uma verba direcionada para um determinado tipo de produto. Financiamento de imóvel, ou seja, ele vai te ceder uma linha de crédito só para comprar apartamento. Financiamento automobilístico, só para comprar carro. Então a instituição financeira, o banco, te cede um valor para você comprar um produto que já está na linha de produto. Então está amarrado o risco e várias coisas. E empréstimo, ele te dá às vezes um dinheiro, pode ter um direcionamento, mas você decide o que você vai fazer. Ah, eu vou comprar um carro para o meu negócio, mas vou comprar também um fogão para o meu negócio, vou reformar meu apartamento. Então tem essas duas diferenciações. Financiamento geralmente costuma trabalhar mais com saque, até porque a gente tem valores maiores, então os juros são menores. Às vezes as pessoas dão preferência por essa questão de pagar menos juros. E a price a gente vê mais em questão de linha de crédito, quando você faz aquele empréstimo, vai lá no banco, me empresta X valor, R$10.000, quanto fica? Fica 20 vezes de R$1.000, fica fixo, é difícil você ver esses créditos menores sendo saque, geralmente é mais price. Mas o carro, geralmente também o pessoal trabalha com price, parcelas constantes, mas seja um financiamento e tal, mas geralmente também trabalha com parcelas constantes. Então assim, teria que fazer talvez uma análise quantos financiamentos grandes de apartamento, digamos, a gente tem no país e quantos empréstimos menores tem que é price. Eu acredito que price deve dominar pela questão aí de saque, mas eu acredito que saque, o valor, né, de financiamento é maior do que em price. E a gente falou um pouco mais do que é mais vantajoso ou não. Essa questão vai depender da vida financeira da pessoa, né? Cabe muito a essa pessoa, então é muito importante, né, nas matérias que a gente dá aqui na faculdade, que a gente está formando profissionais que possivelmente vão trabalhar nessa área, a gente sempre tenta colocar na cabeça que são números, né, são valores, mas a gente está lidando com pessoas, é um ser humano que está ali tomando um crédito. Então o que vai ser saudável para ele? Conseguir dar uma mínima de provisão, explicar para ele, olha, aqui os juros é menor, mas será que não vai te interferir muito na tua vida nesses 6 primeiros meses, parcelas tão altas sendo saque? Price, os juros é menor, mas tu vai ter um alívio, um respiro melhor. E depois você negocia, tenta fazer outra taxa, muda, mas então é entender o momento daquela pessoa, daquela empresa, está falando de pessoa física, também podemos falar de PJ, né? O que é saudável? Então ter essa análise, quem está na ponta se dando empréstimo é muito importante, então a gente tem que cuidar com quem que a gente está tomando esses empréstimos, para não ser só uma venda, e sim ser um negócio, que seja vantajoso para todos os lados. Então assim, o que é mais vantajoso? Matematicamente em números, a saque você paga menos juros. Juntando o total, você paga menos. Na price você vai pagar um pouco mais, com certeza. E quando fazer uma amortização, Lucas? Quando fazer uma amortização? Também é uma pergunta que tem que entender como é que é o momento daquela empresa, o momento daquela pessoa, né, que ela está. Às vezes você pode ouvir, nossa, você tem um dinheiro sobrando, amortiza a tua dívida, pagar dívida é ruim, etc. A gente tem que lembrar que crédito não é somente dívida e não é algo que é ruim. Crédito é bom você ter crédito. Você tem crédito, você tem nome bom na praça, você está construindo. Crédito não é dívida. Crédito, na maioria das vezes, é investimento. Você está financiando um imóvel, é uma dívida, mas é um crédito, é algo bom para ti. Você está investindo, adquirindo um bem, né? Então, você tem que ver, vou pegar minha reserva de emergência, está poupando lá para alguma eventualidade, você vai lá e quita. E se acontece essa eventualidade desse exato momento? Vou dar o exemplo de um apartamento, tá? Você quita um apartamento, você tinha uma reserva legal, você quita e acontece um imprevisto. Aí tu fala assim, mas é só vender o apartamento. Mas o dinheiro na mão é rápido você ter liquidez com ele. O apartamento, se você precisar refinanciar, colocar como garantia ou vender, é um processo mais demorado. Então tem que analisar muito a situação junto com o planejamento dessa pessoa e também com a questão financeira, se vai ter uma gordura ou não. Então nem sempre ter dinheiro sobrando para quitar uma dívida, às vezes é bom. Amortizar a prazo ou prestação? Outra questão que tem que ser vinculado. Se você amortizar prestações, digamos assim, você
elimina as prestações, você reduz o tempo, né? Você vai reduzir, em vez de pagar em 10 anos, você paga em 5 anos, mas as parcelas mantêm o mesmo saldo, o mesmo valor, não vai alterar. Se você manter o mesmo número de parcelas, o valor da parcela diminui. Matematicamente falando também, o mais vantajoso é eliminar parcelas, deixar o mesmo valor, em vez de pagar em 10, pagar em 5, você também vai pagar menos juros. Tem mais alguma dica pro pessoal, né, pra gente finalizar aqui o quadro? Pro pessoal que vai amortizar, fazer a amortização, tem mais alguma dica, Lucas? Sim, uma dica é, sempre que você tratar de finanças, de dinheiro, procure se informar bem, procure alguém de confiança, sua instituição financeira, não tome uma simples decisão na emoção rápida, repense, leva para a cama, dorme, acorda no outro dia, discute com alguém, procure profissionais certificados, qualificados, com certeza a tua decisão vai ser bem melhor nesse quesito aí, se você toma um empréstimo, toma um financiamento, quita, não quita, amortiza uma parcela e etc. Lucas, então mais uma vez muito obrigado, né, por todas essas dicas. E pessoal, ó, não se esqueçam de acompanhar toda a nossa programação no YouTube TV Câmara Campinas e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis.